Amém? A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar de pé, reverência à palavra do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, Evangelho segundo Mateus 6. Que na verdade a ministração de hoje vai falar sobre oração, sobre uma oração. Quem é de Bíblia aí já pegou aí esse versículo aí, né? Mateus 6, versículo 9 até o versículo 13. Pede para aumentar um pouquinho aqui, por favor. Amém? Mateus 6, 9 até o versículo 13. Vamos ler todos juntos? Vai ficar bacana, ficar um troço bonito, que é um texto que todo mundo conhece, né? Os católicos, os não católicos, os crentes, os não crentes, né? Diz assim então: portanto, vos orareis assim: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não vos deixeis cair, mas livra-nos do mal, pois o teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. Deus, que não venha ser eu aqui, mas que venha ser o teu Espírito Santo conduzindo a tua palavra na sua igreja nessa noite. Deus, como em Atos dos Apóstolos 10, no versículo 44, que Pedro, antes mesmo de falar, de terminar a sua palavra, o povo já estava cheio do teu Espírito Santo. Deus, que a manifestação do teu Espírito seja real aqui na sua igreja nessa noite. Deus, que haja uma manifestação real na tua casa. Deus, que todo ego, tudo aquilo que vem atrapalhar a tua palavra nessa noite, joga por terra em nome de Jesus. Que toda honra, que toda glória, que todo o louvor seja dado a ti, Senhor, em nome de Jesus. Que eu seja simplesmente um instrumento em tuas mãos nessa noite, para falar com a tua igreja. Me usa, Deus, conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, a oração que Jesus nos dá aqui é uma oração modelo. E essa oração modelo é para que nós que somos crentes, que somos servos do Senhor, possamos seguir essa oração. Se nós seguirmos todos os princípios dessa oração, certamente nós teremos vitória em nossas vidas. O grande problema é que as pessoas oram esse texto, mas muitas das vezes não estão praticando. Essa oração não é uma oração para a gente repetir, né? Mas sim uma oração para a gente seguir como modelo, como uma forma de prática e de regra para a nossa vida. Foi por isso que Jesus nos colocou essa oração do Pai Nosso. E essa oração veio de encontro ao meu coração, e eu creio que também vai ser de encontro aos irmãos nessa noite. Eu estava em casa estudando, e Deus falou comigo através dessa oração. Mas eu te pergunto nessa noite, será que de fato nós estamos vivendo essa oração? Será que de fato nós estamos seguindo essa oração? Repito, essa oração Deus nos deu, o nosso Senhor nos deu, para nós seguirmos essa oração. Será que de fato nós estamos perdoando os nossos devedores? Será que, portanto, vos oreis assim? Será que realmente nós estamos sendo santificados? Será que nós estamos sendo santos? Será que nós estamos sendo separados? Será que nós podemos dizer, venha o teu reino,
sobre as nossas vidas? Será que de fato nós podemos dizer isso, irmãos? E é isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Em primeiro lugar, para chamar de Pai, preciso ter intimidade com Jesus. Nos ensina que precisamos ter intimidade com o nosso Pai. Ou seja, Pai nosso que estás no céu. É muito fácil nós dizermos que somos filhos. É muito fácil nós dizermos que somos crentes. Não, nós somos filhos de Deus. Que nosso Deus é o nosso Pai. Mas muitas das vezes nós não estamos nos tornando filho. Mas muitas das vezes nós estamos dentro das igrejas, estamos tornando filhos bastardos, que não obedecem o Pai. E a Bíblia diz: Pai nosso que estás no céu. Isso é uma intimidade. Os filhos com o Pai. Será que de fato nós estamos nos tornando pessoas e filhos íntimos do Senhor? Para nós dizermos: Pai nosso que estás no céu. Será que de fato, como filhos, nós estamos sendo filhos obedientes à palavra de Deus? Para dizer: Pai nosso que estás no céu? Porque isso é uma intimidade. Isso é uma intimidade do filho com o Pai. Porque quando nós nos colocamos diante do Senhor dizendo: Pai nosso que estás no céu, é uma intimidade do filho com o Pai. Aí eu te pergunto nessa noite: nós estamos nos tornando filhos para chamar Cristo de Pai? As nossas condutas no dia a dia, diário, no mundo, na nossa casa, no nosso emprego, no nosso dia a dia, tem feito que nós podemos dizer: Pai nosso que estás no céu? Será que nós podemos dizer que nós somos filhos da luz? Filhos de Cristo? Precisamos ter intimidade com o Senhor. Precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Só te torna filho quem tem intimidade com Cristo. Filho obedece ao Pai. Filho ama o Pai. Filho vive para o Pai. Que Pai é esse, irmão Léo? Jesus Cristo. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, você se torna filho. Mas algumas pessoas dizem: todos nós somos filhos de Deus. Não é verdade. Só se torna filho quem obedece. Só se torna filho quem ama verdadeiramente a palavra de Deus. Onde que está isso, irmão Léo? Em 1 João 1, versículo 12 diz: mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. Ou seja, todos quanto receberam Cristo como seu Salvador. Não são todos que são filhos, mas aqueles que receberam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador das suas vidas. Eu te pergunto nessa noite: será que nós realmente recebemos o Senhor Jesus como Pai? Será que realmente nós recebemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador nas nossas vidas? Para dizer: Pai nosso que estás no céu. Intimidade. Nós precisamos ter intimidade com o Pai. Nós precisamos ter intimidade com Cristo. Nós precisamos ter um relacionamento de filho com o Pai. Quantos e quantos nós, como cristãos, como filhos, não estamos mais orando ao Senhor? Quanto mais nós que estamos sendo filhos de Deus, não estamos mais lendo a Bíblia. A intimidade com o Pai está diminuindo. Aí eu te pergunto nessa noite: será que nós podemos dizer: Pai nosso que estás no céu? Qual o seu grau de intimidade com Cristo? Qual o seu grau de intimidade como filho com o Pai? Nós precisamos orar mais ao Senhor. Nós precisamos ler mais a Bíblia. Quando nós oramos e lemos a Bíblia, nós nos tornamos pessoas que têm essa intimidade com Cristo. Cristo está no meio de nós. Cristo quer que os seus filhos não pereçam, mas que todos tenham vida eterna. Mas para que todos tenham essa vida eterna, nós precisamos nos tornar filhos. Filhos da obediência. Que ama a palavra, que vive a palavra, que pratica a palavra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E a Bíblia diz, em Tiago 4, versículo 8: chegai-vos a Deus, e Deus chegará até nós.
Intimidade. Nós queremos que Cristo venha até nós, mas nós não estamos chegando até Ele como filho. Intimidade, irmãos. Jeremias 33, versículo 3. Invoca-me e te respondir-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jesus está nos dizendo: invoca-me, fale comigo, venha para mim, como filho da intimidade. Jesus está nos chamando para um grau de intimidade com Ele. Quantos e quantas pessoas que se dizem ser filhos, mas não estão mais no reino, que estão afastados, que estão longe da presença de Deus. Pai nosso que está no céu, igreja, Deus quer que nós nos tornamos filhos, e filhos da intimidade com Cristo. Ainda que haja sofrimento, ainda que haja dor, ainda que haja angústia, ainda que as circunstâncias que você ora em volta dizem que não, mas se nós nos tornamos filhos da obediência, se nós nos tornamos filhos da intimidade, tudo vai dar certo, porque nós somos filhos, e o pai não abandona os seus filhos, e às vezes é o contrário, os filhos que abandonam o pai. Não é verdade? E em segundo lugar, para chamarmos o Senhor Deus Pai, de Pai, precisamos nos render a Ele, entregar a nossa vida totalmente a Ele, em adoração ao seu santo nome. Ainda no versículo 9, o que diz aí? Santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo, irmãos. O nome de Deus é separado. Se o nome de Deus é santo, Ele quer que os seus filhos se entreguem a Ele como santidade, como amor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Nós precisamos entregar a nossa vida totalmente ao Senhor. E é interessante que essa expressão indica a nossa total adoração ao seu santo nome. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo. O nome de Deus é separado. O nome de Deus é único. O nome de Deus é diferenciado. Santificado seja o teu nome. Isso é uma expressão de adoração. Isso é uma expressão de entrega. Isso é uma expressão de amor. Porque o nome de Deus é santificado. Ele é santo e quer que os seus filhos também sejam santos. Nós precisamos nos render a Ele com graça, com amor, com gratidão. Santificado seja o teu nome. Santidade, irmãos. O nome de Deus é santo. Isso é uma expressão de adoração. Se nós olharmos a palavra de Deus, lá em João 23 e 24, olha que interessante. O que é adoração ao seu santo nome? Versículo 4, João 4, 23. Mas vem a hora, e já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Agora no versículo 24, está falando para nós crentes, está falando para nós que nos tornamos filhos, que falamos que somos filhos de Deus. Versículo 24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adore em espírito e em verdade. Nós somos adoradores do Senhor, e Ele diz: importa que os seus filhos, nós que estamos aqui, que dizemos que o Pai nosso está no céu, que nos tornamos filhos de Deus, o adore em espírito e em verdade. Por que a Bíblia diz isso? Jesus é espírito, e o nosso Senhor, sendo espírito, Ele está em todo lugar. Em todo lugar. O que quer dizer com isso, irmão Léo? Te explico. Se nós somos filhos, nós temos que adorar a Deus em todo lugar, meu irmão. É no seu trabalho, é na igreja, é na rua, quando você estiver andando.
É onde você estiver, você tem que adorar ao Senhor, porque o nome de Deus é santo. Essa palavra significa santidade e separação, a adoração ao Senhor. Nós precisamos adorar a Deus, irmãos. Lutas virão, tribulações virão, guerras virão, mas nós não podemos deixar que essa essência que está dentro de nós, que chama Jesus, roube a alegria de Deus que está dentro de nós. Ainda que venha luta, dificuldades, ainda que venha angústia, nós colocamos e dizemos: santificado seja o teu nome. O nome de Cristo é santo, o nome de Cristo é separado, e eu não quero saber, eu vou adorar. Ainda que haja sofrimento, dor, angústia, ainda que eu não vejo nada acontecendo, mas eu vou adorar. Por quê? Porque eu sou filho, e filho obedece ao pai. E Jesus está dizendo nesse versículo, Ele procura os seus adoradores, que o adorem em espírito, que o adorem em verdade. Essa verdade significa, o que significa? Sinceridade do nosso coração. Essa verdade tem que ser uma expressão verdadeira. Eu não posso adorar a Deus porque Ele me dá as coisas. Não! Eu tenho que adorar a Deus pelo que Ele é. Ele é santo, irmãos. Ele é separado, Ele é único, Ele é verdadeiro. Ele está vivo. E Ele estando vivo, quer que os seus filhos também tenham vida. E vida com abundância em Cristo Jesus. Santificado seja o teu nome. Em Mateus 15, versículo 8, fala algo interessante, que às vezes nós estamos vindo para a igreja, estamos somente louvando a Deus, estamos esquecendo de adorar o Senhor. Vou explicar. A Bíblia diz que todo ser que respira, louve ao Senhor, certo? Mas a adoração é diferente. A adoração é diferente. A adoração só é para aqueles que têm intimidade com o Pai. Sabia disso? A adoração é algo diferente, irmãos. Quem adora sente profundamente o impacto de Cristo em nós. A adoração é algo profundo. A adoração é algo da alma, é algo do ser. Então não são todos que adoram o Senhor. Todos louvam, mas a adoração é diferente. Mateus 15, versículo 8 diz: este povo me honra com os lábios. Honra com os lábios, louvor, mas os seus corações estão longe de mim. O que quer dizer com isso? Falta adoração. Nós honramos ao Senhor com nossos lábios, levantamos as nossas mãos quando o louvor está tocando, levantamos as nossas mãos, dizemos aleluia, glória a Deus na igreja, mas no fundo, os nossos corações estão longe do Senhor. Precisamos resgatar isso de novo, irmãos. Precisamos resgatar essa essência da adoração. Precisamos resgatar essa essência. A Bíblia diz: este povo me honra. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A sua alma está longe do Senhor. E nessa noite, Deus quer te resgatar de novo em nome de Jesus. Nessa noite, Deus quer te trazer de novo a sua verdadeira adoração, porque o Senhor é santificado, o nome do Senhor é separado, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, não podemos perder o desejo mais de buscar a Deus. O nosso alvo tem que ser Cristo. Onde que está isso, irmão Léo? Versículo 10. Venha o teu reino. Venha o teu reino. O nosso alvo tem que ser Cristo. Busque sempre o reino de Deus para nossas vidas. Jesus Cristo preparou para os seus filhos. Busque o reino, irmãos. Quando a Bíblia diz: venha o teu reino, nós como os filhos, Deus estabelecendo, orando para o Senhor, dizendo: Senhor, venha, Senhor. Venha sobre mim, venha sobre a minha casa, venha sobre a minha família, venha sobre meus filhos. Quando a palavra de Deus diz: venha o teu reino, nós estamos estabelecendo: abre o céu sobre a minha família, abre o céu sobre a minha casa, abre o céu sobre a minha vida.
venha o teu reino. Nós necessitamos do reino. Nós necessitamos de Cristo. O nosso reino é Deus. O nosso reino é Cristo. A Bíblia diz: venha o teu reino. Nós estamos estabelecendo um grau de intimidade com Cristo, dizendo: Senhor, não importa o que estiver passando, mas eu quero o teu reino. Eu quero a sua justiça. Eu quero a sua vontade. Eu quero o seu querer. Isso é o reino. Jesus está dizendo: venha o teu reino sobre mim. Quando nós expressamos essa palavra, Jesus está dizendo: filho, venha o teu reino sobre a sua vida. Cristo em nós, Cristo em mim, é a esperança da glória. Aleluia, aleluia. Venha o teu reino sobre nós, venha o seu reino sobre mim. Nós precisamos buscar o reino, priorizar o reino. Quantas e quantas pessoas estão dentro da igreja, mas não estão priorizando o reino, estão priorizando os seus afazeres do dia a dia, estão priorizando até mesmo a sua correria do dia a dia, mas esquece de priorizar o reino, esquece de orar, esquece de ler a Bíblia, esquece de vir para a igreja. Priorize o reino, priorize a justiça de Deus, priorize as vontades de Deus, que Deus vai te honrar. A Bíblia diz: venha o teu reino. É o reino de Cristo que nós necessitamos, é a salvação de Cristo que nós desejamos, é o amor do Pai que nós necessitamos. Quando nós estabelecemos o grau de dizer: venha o teu reino, venha o teu amor sobre mim, venha a tua justiça sobre mim, venha a tua presença sobre mim, porque senão eu morro. Quantas e quantas pessoas estão morrendo espiritualmente dentro das igrejas? Quantas e quantas pessoas estão desviadas, não fora da igreja, mas dentro da igreja, estão perdidas na casa do Pai. Por que, irmão Léo? Porque não estão pedindo: venha o teu reino, venha Espírito Santo sobre mim, renova-me de novo, Senhor, traga a esperança de novo sobre mim, Senhor. Venha o teu reino, venha o teu reino. A Bíblia diz, um texto conhecido, Mateus 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Priorize o reino, priorize as coisas de Deus, priorize aquilo que vai te levar para o céu, priorize aquilo que vai te dar bênçãos, vitória, conquista. Mas o que é que vai me dar conquista, irmão? O que é que vai me dar vitória, Léo? Presença de Deus, o reino de Deus. Nós precisamos priorizar o reino. A Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E aí, se você ler no versículo 25, em Mateus 6, 33, versículo Mateus 6, 25, vai ver: o comer, o vestir, o se alimentar. Ele diz: todas essas coisas eu vou te dar, se nós priorizarmos o reino. Aí eu te pergunto: por que você não está priorizando o reino? Nós nos tornamos filhos. Filhos priorizam o reino. Filho não prioriza a terra, mas sim prioriza o céu. Se nós somos filhos de Deus, nós precisamos entender que o nosso reino não é aqui, o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é no céu. A Bíblia diz: se nós esperarmos algo somente dessa terra, nós nos tornamos pessoas mais miseráveis dessa terra. Sabe qual é o grande problema? Muitas pessoas que estão dentro da igreja, e às vezes o pastor prega, e às vezes o irmão vem aqui e prega, e entra por aqui, sai por aqui, não está nem aí, não quer nem saber o que está falando. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão priorizando mais a terra do que o reino de Deus. Porque essas pessoas estão priorizando mais as coisas do mundo do que a palavra de Deus. E aí quando cai, e aí quando vem as consequências ruins, vai dizer: o que aconteceu? Que você não priorizou o reino, você não colocou Deus como prioridade em sua vida. E aí vem a ruína e vem a queda. Priorize o reino, em nome de Jesus.
venha o teu reino. Em quarto lugar, precisamos dizer não para nossas próprias vontades e dizer sim para os planos de Deus tem para a nossa vida. Aí o versículo 10 ainda diz o quê? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Precisamos viver para Deus. O projeto de Deus para a nossa vida é bom. Quando nós dizemos aqui, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, precisamos viver para Cristo. Precisamos fazer a vontade de Cristo. Nós, muitas das vezes, não estamos fazendo a vontade de Cristo. Muitas das vezes, nós estamos fazendo a nossa vontade. Muitas das vezes, nós estamos fazendo o nosso querer. E esquecemos de fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz, faça-se a tua vontade, assim na terra. Nós estamos na terra, como no céu, Jesus Cristo no céu. A nossa prioridade, meus irmãos, é agradar a Deus. A nossa prioridade não é agradar homem, nem é agradar pessoas dessa terra. A nossa prioridade é agradar o céu, é agradar a Cristo. E a Bíblia diz, faça-se a tua vontade. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando ele se refere a isso, ele está dizendo, eu não faço as minhas próprias vontades, eu faço a vontade do Pai, porque eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para Cristo. Quando nós estabelecemos esse grau de dizer, venha, faça-se a tua vontade, precisamos dizer que nós vivemos para Cristo, para o reino de Deus. E aí nós pegamos a palavra de Deus em 2 Coríntios, versículos 5, 14 e 15. Olha que algo interessante, irmãos. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos nós isto: um morreu por todos, e logo todos morreram. Olha o versículo, irmãos. Esse versículo é maravilhoso. Só quem é de Bíblia vai pegar aí. Versículo 15. Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Aí eu te pergunto, você está vivendo para si mesmo? Você está andando para si mesmo? Você está fazendo as suas próprias vontades para si mesmo? Sabendo que Cristo morreu e ressuscitou por mim e por você? Para que eu e você não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou? Gratidão, irmãos. Gratidão ao Senhor. Isso é fazer as vontades de Deus. É reconhecimento da cruz. É reconhecimento que eu não vivo mais para mim mesmo, que eu vivo para aquele que morreu e ressuscitou, que é Jesus. Esse é um grau de intimidade que Deus quer que os seus filhos tenham. É reconhecimento do amor de Cristo na cruz por nós. É reconhecimento que nós não temos que viver para nós mesmos, que nós temos que viver para Cristo. Isso é fazer as vontades de Deus. Jeremias 29, versículo 11 diz: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejai. É o Senhor que sabe os seus pensamentos. É o Senhor que tem pensamentos para a sua vida. Ele diz: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Pensamento de paz, irmãos, para lhe dar o fim que deseja. Qual é o fim que você deseja? O fim que eu desejo é vida eterna com o Pai em Cristo Jesus. O fim que eu desejo é estar na glória com o Pai. Esse é o nosso pensamento real, maior em nossas vidas, dentro aqui na terra. Mas as pessoas estão mais preocupadas em bens. As pessoas estão mais preocupadas em ter do que ser. Essa é a grande verdade. Nós precisamos ser propriedade exclusiva do Rei. As pessoas estão mais preocupadas em ter as coisas do que ser. O que quer ser, irmão? Ser de Cristo.
andar com Cristo, viver para Cristo, fazer as vontades de Cristo, caminhar com Cristo, ser um homem, uma mulher de Deus, ou seja, ser filho de Deus. Se nós dizemos que o Pai Nosso está no céu, então vamos passar a nos tornar filhos de Deus, irmãos. Vamos ser mais obedientes à palavra, vamos viver mais a palavra, vamos amar mais a palavra, vamos viver mais a palavra, vamos prosseguir e caminhar com Cristo Jesus através da palavra. Irmãos, precisamos viver para Cristo. Em quinto lugar, precisamos ser totalmente dependente de Deus. Versículo 11: o pão nosso de cada dia, dás-nos hoje, Senhor. Pedir o pão de cada dia significa que nós dependemos dEle e que reconhecemos a provisão de Deus. Nós podemos vencer em Cristo Jesus. Quando nós pedimos o pão nosso de cada dia, nós estamos reconhecendo que nós somos dependentes de Cristo. Nós reconhecemos que o pão nosso eu só vou ter se o Senhor primeiramente me der. O pão nosso que o Senhor Jesus está estabelecendo aqui é a vida dEle, a presença dEle. A Bíblia diz que o Senhor é o pão nosso, é o pão nosso de cada dia. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é o pão da vida. Se nós estabelecemos uma comunhão com o Senhor, se nós colocarmos como prioridade dizer: Senhor, eu desejo ter o seu pão, ou seja, nós estabelecemos: eu desejo ter o Senhor sobre a minha vida. Nós estamos estabelecendo um grau de intimidade maior com Cristo. Dizer: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, significa que eu, você, que nós somos dependentes de Cristo. O nosso pão de cada dia Deus tem nos dado. E qual o segredo? É viver para Ele, é andar com Ele, prosseguir com Ele, caminhar com Ele, ser dependente dEle, reconhecer Ele nos todos os seus caminhos. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele tem nos dado, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos alimentado. Mas como, Léo? Com a sua presença. A presença de Deus é real entre nós. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É a presença de Cristo, irmão. É dizer que nós nos dependemos dEle, que vivemos para Ele, que prosseguimos para Ele. Tudo é dEle, nós somos dEle, irmãos. A Bíblia diz: que comeis, que bebeis, que façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Venha, Senhor Jesus, sobre nós. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aleluia. Salmo 118, versículo 5 diz: invoquei o Senhor na angústia, e o Senhor me ouviu e me pôs em lugar largo. Invoquei o Senhor na angústia, invoquei o Senhor na dor, no sofrimento, e o Senhor me ouviu. Isso é dependência de Deus. É reconhecer que nós não podemos seguir a Cristo com nossas próprias forças. É reconhecer que o pão nosso de cada dia o Senhor tem nos dado, e saber que o Senhor nos sustenta. É saber que o Senhor nos ouve quando nós oramos. É o pão de cada dia, Ele tem nos dado. Isaías 41, versículo 3 diz: eis que eu tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te levanto e te sustento. Sabe o que quer dizer com isso? É reconhecimento que quando uma pessoa está sem forças para caminhar, quando uma pessoa está sem forças para levantar, nós reconhecemos que nossa dependência não está nas pessoas, mas está somente em um, em Cristo Jesus. Ele diz: eis que eu tomo pela tua mão direita, da sua mão, e te levanto e te sustento com a minha destra fiel. Ele te abraça e te diz: você não está sozinho, você depende de mim, você é sustentado por mim. Eis que eu te levanto, ainda que você caia mais de 1000 vezes, mas se você depender de mim, eu te levanto e te sustento com a minha destra fiel. Jesus te levanta, irmãos, ainda que você caia 1, 2, 3, 4, 5, mas se você se arrepender com todo o seu coração, Deus te levanta e te sustenta com a sua destra fiel, com a sua mão poderosa. Deus quer erguer pessoas aqui nessa noite.
pessoas que estavam prostradas, pessoas que estavam desanimadas, pessoas que estavam sem forças para caminhar. Deus quer te dizer nessa noite: eu vou te levantar, eu vou te sustentar, eu vou te erguer de novo, porque eu sou o seu Deus. Deus manda te dizer nessa noite: ainda que você caia 1000 vezes, mas se você se arrepender com todo o seu coração, Ele te levanta e te sustenta. Por quê? Porque nós somos dependentes de Cristo Jesus. Dependência de Deus, reconhecimento de Deus, é dizer que você não está sozinho, mas que você depende do pão nosso de cada dia, que você reconhece que o Senhor está no controle de tudo e de todos, que reconhece que o pão nosso de cada dia é o Senhor que tem nos te dado, é o Senhor que tem te sustentado. O pão nosso de cada dia nos dá hoje o Senhor. Deus cuida dos seus filhos, ainda que você não veja com os seus olhos carnais, mas Deus está te pedindo nessa noite: abra os seus olhos espirituais, que eu cuide de você. O pão nosso de cada dia eu tenho te dado todos os dias, todas as manhãs, quando você acorda eu tenho te dado. Mas que pão é esse, irmão Léo? É a minha presença, é o Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas. Esse é o maior pão nosso que nós necessitamos, irmãos, é a presença de Deus. Sem a presença de Deus nós morreremos, sem a presença de Deus nós não existimos, sem a presença de Deus não há vida em nós. Precisamos do pão nosso de cada dia, precisamos de Cristo Jesus. Quando estão entendendo, digo amém. Será que você pode dar um glória a Deus, a Cristo Jesus aí, irmãos? Oh, glória. Em sexto lugar, esse é algo bem interessante. Essa é uma das coisas mais difíceis dos cristãos. Versículo número 12: perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aquele que tem intimidade com Deus são pessoas que têm a capacidade de amar, perdoar e reconhecer o valor do amor e do perdão. Se eu amo a Cristo, se eu me digo ser filho de Deus, eu tenho que aprender a perdoar, eu tenho que aprender a amar o nosso próximo. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas é necessário, porque a Bíblia diz, essa oração diz: perdoa-os as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. A Bíblia diz que nós devemos perdoar. O nosso Pai Celeste nos ensina a colocar em prática o amor e o perdão que Ele nos deu. A grande dificuldade dos crentes de hoje é saber perdoar. Eu não estou dizendo que você tem que conviver com essa pessoa, mas nós temos que perdoar. A Bíblia diz: perdoai os vossos devedores. É interessante, né? Que nós oramos esse texto, mas na hora da prática, na hora da realidade, nós fazemos tudo ao contrário. Mas a Bíblia diz: perdoa os seus devedores. Quando nós amamos a Cristo, nós estabelecemos um grau de amor. Ainda que a pessoa nos fere, ainda que a pessoa nos cause dor, nós temos que perdoar. Porque se nós não perdoarmos aqui, lá no céu, Deus também não vai nos perdoar. Mas a Bíblia diz algo interessante. Se nós abrirmos a palavra do Senhor, em 1 João 4, versículo 8 diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Agora, olha o versículo 12. É interessante esse versículo. 1 João 4, 12. Ninguém jamais viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós aperfeiçoado. Ou seja, se nós amarmos as pessoas, o amor de Cristo em nós nos aperfeiçoa. Se nós amarmos as pessoas, o amor de Cristo em nós vai só aumentando cada vez mais. Perdoe. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Pessoas que estão aqui nessa noite, que está brigada com seus irmãos, que até mesmo brigada com seu pai, com a sua mãe. Pessoas que estão aqui nessa noite,
que por muito tempo não conversa com seus familiares porque teve uma briga antiga, para tudo que você está fazendo nessa noite, pelo amor de Deus, lembra da palavra de Deus. O amor de Deus o aperfeiçoa em nós, se nós amarmos as pessoas. Vá agora, nesse momento, quando acabar o culto, liga para essa pessoa e diz: eu te perdoo. Ainda que eu esteja passando por dificuldade, eu te perdoo. Não carregue essa culpa que não é sua. Perdoe. Perdoe, a Bíblia diz: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Perdoe, para o amor de Cristo se aperfeiçoar em vós, por amor de Cristo se encher. Perdoe. Nós não podemos carregar uma culpa que não é nossa. Quando nós perdoamos, nós liberamos um sentimento de culpa, de raiva, nós colocamos de lado, porque nós entendemos que o meu maior tesouro é amar a Cristo, então eu te perdoo. Ainda que essa pessoa te feriu, perdoe, está no mandamento de Deus. Onde que está isso? Marcos 12, versículo 29 e 30. Mas, pois, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Agora, o semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmos. Mandamento de Deus. Como que nós dizemos que somos filhos? Como, irmãos, que nós podemos dizer que amamos a Cristo, que somos de Deus, se nós não seguimos o mandamento de Deus? Que amar ao nosso próximo como a si mesmo, que amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus, ama o seu próximo. Ainda que esse próximo te feriu, te causou dor, a Bíblia diz: ame, para o meu amor se aperfeiçoar em vós. Não estão entendendo, amém? Em sétimo e último lugar, olha que interessante, versículo 13: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Deus, soberano nosso Deus Pai, guarda os seus filhos. Deus guarda os seus filhos, Deus protege os seus filhos. A Bíblia diz: e não vos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal. O Senhor tem livrado os seus filhos do mal. Ele não tem deixado que os seus filhos caiam em tentação, mas nós podemos estar no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz: não deixeis cair em tentação. Proteção. Deus cuida dos seus filhos, Deus guarda os seus filhos, Deus protege os seus filhos. A Bíblia diz: nunca jamais seja arrogante, pensando que você pode lutar com as suas próprias forças, pensando que você vai lutar sozinho, sozinha. Não. A Bíblia diz, Salmo 34, versículo 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mas é interessante esse texto. A Bíblia diz que acampa ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor só vai acampar na sua vida, na sua casa, na sua família, se nós tememos a Deus. Está aqui, Salmo 34, versículo 7. Deus quer livrar os seus filhos, mas quer que os seus filhos sejam o quê? Obediente, temente a Ele. A Bíblia diz: o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Deus guarda e livra os seus filhos do mal. Mas eu te pergunto nessa noite: será que nós estamos nos tornando filho? Será que nós estamos estabelecendo um grau de intimidade de filho com o Pai? Será que nós podemos dizer nessa noite que Pai nosso está no céu? Que realmente santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, que faça a sua vontade? Será que realmente nós podemos dizer isso para Cristo? Será que realmente nós estamos nos comportando como filho no mundo? Quando acabar o culto aqui, será que realmente nós vamos nos comportar como os filhos lá fora? Porque você está confessando da sua boca: Pai nosso que está no céu. Será que realmente nós estamos nos tornando filho de Deus? Como que tem sido a sua vida aí fora? Como que tem sido o seu testemunho aí fora? Como que tem sido o seu testemunho no seu trabalho, no seu dia a dia,
nas rodinhas dos amigos, como que tem sido o seu testemunho aí fora? O que você tem ouvido? O que você tem falado? Tem sido algo para edificar o seu próximo ou para trazer maldição? Lembrando, você não disse que é filho, e filho obedece os mandamentos de Deus. Filho obedece o Pai. Deus protege os seus filhos, Deus guarda os seus filhos, mas nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Eu termino a minha palavra, a palavra do Senhor Jesus, através desse texto, que Deus guarda os seus filhos, no versículo 13. Se nós abrirmos a palavra de Deus, em segunda Reis, vou abrir aqui para os irmãos, em 2 Reis 6, no versículo 15, no versículo 17, a ação de Eliseu contra a guerra contra os sírios. É interessante esse texto, porque a Bíblia diz que Eliseu, ele orou ao Senhor, e quando ele orou ao Senhor, ele pediu que abrisse os olhos do moço. Para quem não sabe, o moço é aquela pessoa que poderia ser o sucessor de Eliseu, que ele estaria treinando. E leia o texto para você ver que interessante em casa, ou até mesmo agora se você quiser. Em 2 Reis 6, do versículo 15, 17, a Bíblia diz, eu vou ler para os irmãos: tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, saindo, eis que as tropas, cavalos e carros, haviam cercado. Então o seu moço disse: ai, meu senhor, que faremos? Mas só que eles eram homens de Deus. Aí eu li o texto, diz que Deus guarda os seus filhos, sim ou não? Deus protege os seus filhos, sim ou não? Então, se você ler o versículo 16, Eliseu diz assim, ó, isso é para dar glória a Deus, irmãos. Ele respondeu: não temas, porque maior são os que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Não, parece que o irmão não entendeu isso. Vou repetir: maior são os que estão conosco do que os que estão com ele. Irmãos, é de Bíblia, isso é sobrenatural de Deus. Mas como sobrenatural de Deus? Ainda mais adiante, vou ler a hora para você ver como é que Deus protege os seus filhos. Mais embaixo, no versículo 17, olha o que Eliseu fez. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. Olha só, irmãos, e o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Deus protege os seus filhos, Deus guarda os seus filhos. O que quer dizer com isso? Nós precisamos ter os nossos olhos espirituais, precisamos enxergar mais além, precisamos olhar mais além. A Bíblia diz que quando Eliseu orou, aquele moço passou a enxergar com os olhos espirituais. Ele viu carruagem de fogo, ele viu o sobrenatural de Deus, ele viu o mover de Deus, ele viu a ação de Deus sobre aquele lugar. Abra os olhos, Senhor, do teu povo nessa noite, que ele possa enxergar o sobrenatural de Deus. Deus quer abrir os seus olhos, Deus quer abrir os seus olhos nessa noite, como fez com aquele moço. A Bíblia diz que Eliseu orou, enquanto aquele moço estava olhando com os olhos carnais, ele não estava enxergando as carruagens de fogo, ele não estava enxergando a proteção de Deus cercando aquele lugar. Mas quando Eliseu orou, ele viu a carruagem de fogo. Sabe o que quer dizer com isso? Peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais, que Deus vai te mostrar aquilo que precisa ser mostrado. Deus vai te mostrar algo sobrenatural de Deus para a sua vida. É algo estrondoso, irmãos, é algo grande. Peça a Deus para abrir os seus olhos nessa noite. E se você olhar o texto anterior, você vai ver que Eliseu fez flutuar o machado. Mas por que Eliseu fez flutuar o machado? Porque aquele machado não era daquele servente.
E a Bíblia diz que Eliseu teve compaixão daquele servente. Sobrenatural de Deus, aquele servente poderia não ter dinheiro naquela hora para pagar aquele machado. Aí Eliseu fez flutuar aquele machado, ou seja, Deus usou Eliseu para sustentar aquele homem naquele momento. Quer dizer com isso, Deus vai usar pessoas para levantar o machado sobre a sua vida. Deus vai levantar pessoas para levantar coisas grandes sobre a sua vida. Deus tem o melhor para os seus filhos. Deus tem algo grande para os seus filhos. Peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais. Aleluia! Glória a Deus! Deus é grande! Deus é eterno! Deus é maravilhoso, irmãos. A Bíblia diz que Deus protege os seus filhos. Deus guarda os seus filhos. Deus sustenta os seus filhos. Não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu é o reino, o poder, a glória para sempre. O Senhor guarda os seus filhos. Nós não estamos sozinhos. Ainda que você pense que você está sozinho ou sozinha, você não está. Deus te sustenta, Deus te guarda, Deus cuida de você, Deus cuida de você nos seus negócios. Ah, mas os meus negócios não estão indo bem, não importa. Deus vai estabelecer algo grande para as suas vidas. Ah, mas o meu negócio não está indo muito bem, não sei o que eu vou fazer. Confie. Abra, peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais, que você vai ver coisas grandes acontecer sobre a sua vida. Aleluia. Eu quero orar com você nessa noite. Sabe, a Bíblia diz que Deus derramaria do teu espírito sobre toda a carne. E a Bíblia diz mais, que Deus dá o seu Espírito Santo daquele que pede. Quantos aqui querem receber o Espírito Santo de Deus? Mas muito mais do que, sabe, pedir o Espírito Santo para rodopiar, para falar em línguas. Não. É pedir o Espírito Santo de Deus, sabe para quê? Para o pecado te incomodar. Pedir o Espírito Santo de Deus, sabe para quê? Para o pecado te causar dor. Pedir o Espírito Santo, sabe de quê? Para te encher cada vez mais, porque quanto mais você tem o Espírito Santo de Deus, menos espaço você vai dar para o pecado. Menos espaço você vai deixar para o pecado, porque você vai se encher de Deus. Eu quero chamar os irmãos aqui nessa noite, aqui à frente, para nós orarmos. Às vezes tem pessoas aqui nessa noite que estão precisando de um renovo. Ah, irmão Léo, eu fui batizado com o Espírito Santo há tanto tempo, mas eu estou dentro da igreja, mas eu estou frio, estou fraco, estou desanimado. Vem aqui, vamos orar. Ah, irmão Léo, eu estou dentro da igreja, mas eu preciso de um renovo. Eu preciso ser renovado, eu preciso ser batizado de novo. Vem aqui na frente, vamos orar. Ah, irmão Léo, eu estou aqui na igreja, mas eu preciso que Deus abra meus olhos espirituais, como fez com esse moço. Vem aqui, vamos orar. Não pega a oportunidade dessa noite. O momento é de nós nos rendermos ao Espírito Santo. O momento é de nós nos entregarmos. Se entregarmos cada vez ao Espírito Santo. Mais que ser bem-vindo, irmãos. Mais que ser bem-vindo, irmãos. Quando Ele vem, algo grande acontece. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos nessa noite. Feche seus olhos nessa noite. Aleluia. Isso, levante suas mãos aos céus e adore ao Senhor. Levante suas mãos aos céus e dê graças ao Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, abra, Senhor, nossos olhos espirituais, como o Senhor abriu sobre aquele moço, para que nós podemos enxergar, Senhor Jesus, o sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Oh, Espírito Santo, Tu é grande. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino sobre as nossas vidas. Venha o Teu reino sobre a minha casa. Venha o Teu reino sobre a minha família. Venha o Teu reino sobre meus filhos. Venha o Teu reino sobre meus negócios. Peça a Deus isso. Venha o Teu reino sobre a minha mente. Venha o Teu reino sobre o meu coração. Oh, Espírito Santo, nós somos filhos. Oh, o Senhor está no céu, dizemos: filho, filha, eu quero ser pai de você.
ainda com seus olhos fechados, levante suas mãos aos céus e adore ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Seja batizado nessa noite com a unção, com a graça, com o mover do Espírito Santo de Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, vá de encontro com seus filhos nessa noite. Deus, que eles sejam cheios da unção, que eles sejam cheios da graça, que eles sejam cheios do teu poder, que eles sejam cheios do teu Espírito Santo. Oh, Rabassoure, anda, baixê, candarai. Dabassoure, anda, baixê, candarai, dabaixê, candarai. Dabassoure, amai. Oh, Espírito Santo de Deus, venha Deus de encontro. Venha Deus de encontro. Venha Deus de encontro em nome de Jesus. 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 Seja cheio, 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 seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da graça de Deus, seja cheio da unção de Deus, seja cheio do mover de Deus, seja cheio, cheio, cheio de Deus. Aleluia, aleluia. Pai nosso que estás no céu, quando Ele vem é algo grande. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Mais que ser bem-vindo, Deus, mais que ser bem-vindo, te desejamos, Senhor Jesus, essa noite. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, com seus olhos fechados. Esse é o momento, irmãos, de você com Deus. Esse é o seu momento de você se renovar com o Espírito Santo nessa noite. Eu não sei, mas Deus tem me mostrado pessoas aqui nessa noite. Deus não costuma fazer isso, mas Deus me mostrou pessoas que estão aqui na igreja, que estão um passo em se desviar do Evangelho. Pessoas que estão aqui na igreja, que estão um passo para as coisas do mundo. Mas deixa eu te dizer nessa noite, hoje Deus está te renovando nessa noite. Hoje Deus está te restaurando nessa noite. Hoje Deus está estabelecendo uma aliança nova contigo. Ainda que você tente desanimar, ainda que você tente parar, ainda que você pense em desistir, Satanás perdeu nessa noite. Satanás não tem poder sobre a sua vida nessa noite, porque nessa noite você fez uma aliança com o Senhor e disse: Senhor, eu te quero, Senhor, eu necessito de ti, venha o teu reino sobre mim. Você está estabelecendo uma aliança com o Senhor nessa noite, e eu estou dizendo para você nessa noite, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, que vidas que entraram aqui nessa noite, que pensaram que o Senhor não está ouvindo as suas orações, oh Deus,